Com tantas câmeras espalhadas por todos os cantos, momentos perturbadores acabam sendo registrados por acaso, e muitos deles jamais deveriam ter sido vistos. Número 1. A mulher sem cabeça na estrada. Um morador caminhava por uma estrada tranquila quando avistou algo que o fez parar. À beira do caminho, estava uma mulher usando um casaco comprido e empurrando um carrinho. Mas algo estava profundamente errado. Ela não tinha cabeça. Isso mesmo. Seu corpo estava ali, se movendo normalmente, mas não havia cabeça alguma. Uma cena impossível que desafiava toda a lógica. Número 2. Espíritos sem cabeça pelo mundo. Muitas lendas dizem que espíritos sem cabeça pertencem a pessoas que morreram de forma violenta e não conseguem encontrar paz. Em Sydney, na estação central, um grupo de pessoas relatou ter visto uma mulher sem cabeça do outro lado dos trilhos. Ela não era uma boneca nem uma estátua, pois se movia. Já em Singapura, um garoto filmou um homem sem cabeça andando pela rua. Uns dizem que são almas presas no limbo, outros acreditam que se tratam de entidades além da compreensão humana. Número 3. As batidas das 3 da manhã. Todas as noites, exatamente às 3 da madrugada, um casal no México era acordado por batidas fortes e insistentes na janela. Com medo, passavam horas sem dormir. Até que numa das noites, o homem decidiu verificar. Ao se aproximar, viu um rosto pálido e perturbador do outro lado do vidro. Mesmo assustado, ele foi até fora da casa e percebeu algo se movendo atrás de um carro. O rosto era algo monstruoso, não humano, com traços de criatura espectral. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta, trancou todas as portas e não olhou mais para trás. Número 4. A figura branca na estrada deserta. Um motorista seguia por uma estrada abandonada quando viu uma silhueta parada à margem. À medida que se aproximava, seu corpo arrepiava. Era uma figura alta, completamente vestida de branco. Naquele horário da madrugada, ninguém em sã consciência estaria ali. Ele não parou, apenas seguiu adiante, mas não conseguiu esquecer o que viu. Mais tarde, soube-se que ele havia desaparecido misteriosamente naquela mesma noite. Moradores afirmavam já ter visto a mesma mulher diversas vezes. Uma alma que teria morrido naquele trecho, amaldiçoada a atrair e aprisionar quem cruzasse seu caminho. Número 5. O passageiro invisível no banco de trás. Um taxista rodava pela cidade em busca de clientes, sem perceber que já havia alguém em seu carro. Uma figura de cabelos longos aparecia no banco de trás, imóvel, apenas observando. Ele não notou nada de estranho no momento, mas ao revisar a filmagem da câmera do painel, viu claramente. A presença estava ali desde o início da corrida. Muitos acreditam que se tratava de um djinn, entidade sobrenatural que provoca acidentes e assombra motoristas. Depois disso, o homem nunca mais dirigiu sozinho. Número 6. A mulher imóvel ao lado da casa. Um homem dirigia por uma rua escura quando algo chamou sua atenção. Ao lado de uma casa, havia uma figura imóvel. Tomado por uma curiosidade estranha, ele parou o carro e pegou o celular para gravar. No vídeo, aparece uma mulher vestida de branco, com cabelos longos, parada no escuro, completamente estática. Ela lembrava o espírito conhecido em lendas como Kunalan, presente em várias culturas do mundo. O homem continuou gravando, mas a filmagem termina de forma abrupta. O que aconteceu depois? Ninguém sabe. Muitos acreditam que a entidade o levou, e sua família ainda procura por respostas. Número 7. A sombra que passou sem ser vista. Uma câmera de segurança filmava normalmente a entrada de um prédio com alguns carros estacionados. Tudo parecia comum até que um funcionário apareceu na gravação, parado ao lado de um caminhão. De repente, uma sombra passou correndo de forma rápida e antinatural, desaparecendo atrás do veículo. O mais assustador, o homem não percebeu absolutamente nada. A sombra parecia uma aparição, um wraith ou um djinn, como os descritos em relatos antigos. Talvez estivesse espreitando o trabalhador. Talvez nem estivesse apenas observando, mas já o tivesse levado. Número 8. A criatura na floresta que levou o amigo a acampar à noite pode parecer inofensivo, mas algumas coisas não deveriam ser descobertas. Um grupo de amigos caminhava por entre árvores quando viu alguém parado à frente. Parecia ser um dos colegas, e começaram a falar com ele. Mas ninguém notou a criatura que se aproximava por trás. De repente, uma figura alta e branca avançou com velocidade e agarrou o rapaz, arrastando-o mata adentro. O grupo correu desesperado até o local, mas não havia mais nada. Era como se ele nunca tivesse estado ali.
Muitos sussurraram sobre skinwalkers, seres lendários que naquela noite pareciam muito reais. Número 9. A dama de branco que avançou contra o carro. Um morador dirigia por uma estrada vazia quando uma figura surgiu à frente, obrigando-o a parar. Era uma mulher totalmente vestida de branco, com os cabelos longos cobrindo o rosto e segurando um bastão. Ela começou a andar em direção ao veículo. Desesperado, o homem engatou a marcha a ré, mas de repente ela jogou o bastão para o lado e correu diretamente contra o carro. O vídeo termina naquele momento. Nunca se soube o que aconteceu em seguida, mas para muitos aquilo não era uma pessoa comum. Talvez uma bruxa. Talvez alguém que outros já tinham visto antes, e por isso evitavam aquela estrada. Número 10. A figura de olhos vermelhos no quarto do albergue. Um grupo de rapazes se divertia num quarto de albergue, quando um deles percebeu algo estranho. Uma figura negra, com olhos vermelhos brilhantes, descia lentamente a escada do beliche. No começo, acharam que era uma brincadeira. Talvez algum amigo fantasiado. Mas à medida que a figura se aproximava, perceberam que não era ninguém conhecido. O medo se espalhou e o vídeo terminou abruptamente. Quando revisaram a gravação, o ser não estava lá. Sumiu completamente. Aquilo foi o suficiente para muitos quererem ir embora. Alguns trocaram de quarto. Outros pensaram em abandonar o lugar por completo. Número 11. O rosto espiando do buraco na parede. Uma mulher lavava roupas na área externa da casa quando sentiu algo estranho. Ao levantar o olhar, ficou paralisada. Havia um rosto assustador encarando-a por um buraco na parede. O coração disparou. Ela correu para o outro lado da parede, mas não havia ninguém. Mesmo assim, ela tinha certeza do que tinha visto. Depois daquele dia, começou a notar coisas ainda mais estranhas. Sombras se mexendo, sussurros em quartos vazios, calafrios ao andar pela casa. Parecia que algo a observava constantemente. Incapaz de suportar o terror, decidiu fazer as malas e abandonou a casa para sempre. Número 12. A mulher parada no telhado do templo. Durante a noite, um homem árabe se deparou com uma visão perturbadora. No telhado de uma sala de oração, uma mulher de branco, com os cabelos desgrenhados, estava sentada completamente imóvel. No início, pensou que fosse alguém em transe ou possuída por um djin, mas logo percebeu tratar-se de uma Setil Anak, um espírito de mulher que, segundo as lendas, morreu no parto e vaga em busca de vingança. Ela não se mexia, mas sua presença era sufocante. O homem ficou paralisado, sem saber se fugia ou rezava. Sem pensar duas vezes, decidiu chamar um sacerdote. Número 13. Os olhos brilhantes entre as árvores. Um grupo de meninos se aventurava na floresta quando avistaram algo que os deixou imóveis. Criaturas magras, com olhos luminosos e fixos, observavam em silêncio. E não era apenas uma. Conforme olhavam mais profundamente, mais pares de olhos surgiam entre os galhos. Eles tinham levado objetos para se proteger, mas diante daquilo, sentiram-se completamente impotentes. Recusando-se a correr, começaram a recuar lentamente, mas o medo já os dominava por dentro. Era como se uma família inteira de entidades vivesse ali, imóveis, observando, esperando. Número 14. A criatura de pescoço comprido nas escadas. Tarde da noite, uma mulher acordou com ruídos vindos das escadas. Pensando que fosse um espírito, decidiu conferir pelas câmeras. Mas o que viu foi ainda mais horrível. Uma criatura de pescoço extremamente longo, o corpo esticando-se como uma cobra, movendo-se nas sombras. Não era um ser humano nem um animal. A descrição combinava com o Long Horse, uma lenda urbana assustadora. O terror a dominou. Ela correu de volta para o quarto e trancou a porta, sem coragem de olhar novamente para o monitor. Número 15. A sombra que espreitava atrás da árvore. Um casal dirigia por uma trilha em uma área arborizada quando o carro parou de funcionar. Saíram para verificar o problema, mas logo perceberam uma figura sombria espreitando atrás de uma árvore. Observava cada movimento deles. Não parecia humana. Sua silhueta era distorcida, fantasmagórica, e a maneira como se movia causava arrepios. Então, um som estranho ecoou pela floresta, como um aviso, ou até mesmo uma ameaça. Sem hesitar, os dois correram de volta para o carro e tentaram ligar o motor com urgência. Não queriam descobrir o que mais os esperava ali. Número 16. A mulher dançante que atacou. Um homem saiu para caminhar à noite quando viu uma figura feminina no meio da rua. À primeira vista, não parecia fora do comum, até que ela começou a dançar de forma estranha, com movimentos desconexos,
e quase impossíveis para um ser humano. Havia algo de sobrenatural ali. De repente, ela parou e virou a cabeça de maneira brusca na direção do homem. Antes que ele pudesse reagir, ela correu em sua direção, como se fosse atacá-lo. Muitos acreditam que ela era a lendária Dama Dançante Sérvia, um espírito que traz desgraça para quem assiste à sua dança. O destino daquele homem? Um mistério até hoje. Número 17. A noiva de vermelho que leva quem a segue. Um vídeo publicado nas redes rapidamente se tornou viral por um motivo assustador. Mostrava um morador caminhando à noite, quando notou alguém à frente usando um vestido vermelho. Parecia uma mulher. Ele a seguiu em silêncio, curioso. Mas depois daquela noite, ele desapareceu sem deixar rastros. A família procurou por dias, sem sucesso. Moradores afirmavam que se tratava do espírito de uma noiva que morreu naquela estrada. Agora, todas as noites, ela caminha de vermelho, atraindo vítimas inocentes para o mundo dos mortos. Quem a segue nunca retorna. Número 18. A figura branca esperando na rua deserta. Quando tudo parecia tranquilo, outro caso perturbador surgiu. Um homem caminhava por uma rua pouco iluminada quando viu ao longe uma figura imóvel, completamente vestida de branco. Ela não se mexia, não dava sinal de vida. O clima ao redor ficou mais frio. Segundo relatos antigos, bruxas costumam aparecer assim, paradas, silenciosas, esperando uma vítima se aproximar. O homem virou e tentou sair dali o mais rápido possível, mas sentiu que algo o observava. Talvez até o estivesse perseguindo pelas sombras. Número 19. Ritual sobrenatural na frente do prédio. Uma transmissão ao vivo parecia começar como qualquer outra noite. Mas, de repente, uma movimentação estranha foi captada pela câmera de segurança na entrada de um edifício na África do Sul. Uma figura apareceu vestida de branco e segurando uma vassoura, surgindo do nada. Seus movimentos eram lentos, circulares, quase como um ritual. A forma como se movia não parecia humana, e a vassoura só reforçava o que muitos suspeitavam. Era uma bruxa, realizando um ritual ali mesmo, no meio da rua. Testemunhas afirmam que já viram essa figura outras vezes, sempre à noite. Alguns moradores passaram a evitar totalmente aquela área depois do anoitecer. Número 20. A passageira sem rosto dentro do ônibus. Em Delhi, um ônibus encerrava sua rota noturna. Todos os passageiros já haviam descido, menos uma mulher, sentada em silêncio com o rosto coberto por um pano. O motorista perguntou para onde ela queria ir, mas ela não respondeu. Com o passar do tempo, ele se aproximou e percebeu a verdade aterradora. Ela não tinha rosto. Apenas escuridão onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Apavorado, ele correu e chamou a polícia. Quando voltaram ao veículo, não havia mais ninguém. Nenhum sinal de que ela estivera ali. Desde então, dizem que o motorista nunca mais aceitou dirigir à noite. Número 21. A figura sem rosto observando o alce à beira da estrada, perto de uma área florestal, um motorista avistou uma cena incomum. Um alce pastava tranquilamente, sem perceber que uma figura humanoide sem rosto estava ali perto, observando-o. A criatura tinha movimentos estranhos, como se não pertencesse a este mundo. Muitos compararam com o ser conhecido como The Rake, uma lenda urbana aterradora. O mais estranho veio depois. O alce simplesmente desapareceu. Sem pegadas, sem vestígios. Só restou a história perturbadora de um encontro que talvez tenha terminado em algo pior do que se imagina. Número 22. A criatura pálida capturada pela câmera de segurança. Uma câmera de segurança no Kentucky, nos Estados Unidos, capturou uma figura que deixou todos inquietos. Um ser pálido, magro, com movimentos erráticos, circulava próximo a um carro. No começo parecia uma pessoa, mas logo ficou evidente que não era humano. Suas pernas dobravam-se de forma estranha. Suas costelas apareciam nitidamente e seu corpo curvado lembrava os famosos crawlers, criaturas lendárias de aparência cadavérica. Alguns acreditam que o ser era um espírito ligado a uma morte trágica. Uma coisa era certa: ninguém mais quis passar por aquele local à noite. Número 23. A ponte aérea para o além no aeroporto tailandês. No aeroporto de Poeta, na Tailândia, uma câmera filmou uma passarela de embarque completamente vazia, sem avião acoplado. De repente, surgiram sombras que pareciam passageiros, caminhando apressadamente pela ponte, como se estivessem indo pegar um voo invisível. O vídeo viralizou, gerando inúmeras teorias, mas nenhuma resposta concreta surgiu. Se não havia avião algum, para onde aquelas figuras estavam indo? Um voo para o desconhecido?
ou para o mundo dos mortos. Número 24. A sombra sobre o telhado na celebração do Dia dos Mortos. Durante uma celebração artística do Dia dos Mortos dentro de uma igreja, tudo parecia normal: música, decoração e rituais. Mas alguém notou algo se movendo no telhado. Uma sombra atravessava o topo da igreja de forma que nenhum humano conseguiria fazer. Não fazia parte da encenação e muito menos da decoração. Era algo estranho, assustador. Muitos acreditam que algum espírito foi atraído pela homenagem aos mortos. Talvez alguém que não estava pronto para partir. A sombra sumiu tão misteriosamente quanto surgiu, mas quem a viu jamais esqueceu. Número 25. A criatura encapuzada na porta de casa. Uma câmera Ring instalada na frente de uma casa flagrou uma presença estranha. No início parecia alguém escondido debaixo de um pano preto, imóvel, tentando passar despercebido. Mas, conforme o pano se moveu, revelou-se um rosto totalmente deformado, como um crânio com olhos grandes e profundos. Nada humano. A descrição batia com o que muitos descrevem como seres extraterrestres. Pouco tempo depois, o dono da casa desapareceu misteriosamente. Para alguns foi só coincidência, mas outros têm certeza. Aquilo foi uma abdução. Número 26. O cão que se transformou em plena filmagem. Uma mulher da cidade de Rosa, no México, compartilhou imagens da sua câmera de segurança que deixaram todos perturbados. No vídeo, aparece um cão correndo normalmente pelo quintal, até que de repente algo impossível acontece. A criatura muda de forma no meio do caminho, ergue-se nas patas traseiras e se transforma em algo muito diferente de um animal comum. Muitos acreditam que ela registrou um nahual, ser folclórico capaz de assumir a forma de um animal espiritual. A gravação foi clara e suficiente para levantar dúvidas sobre o que realmente vive nas sombras. Número 27. O gigante de fogo na estrada. Uma noite aparentemente comum se tornou um pesadelo para um morador que testemunhou algo inexplicável. Uma figura colossal, feita inteiramente de fogo, movendo-se lentamente pela estrada, deixando um rastro de fumaça ardente por onde passava. A criatura parecia ter saído direto de um rio de lava. Alguns disseram que poderia ser um ifrit, ou um ser elemental do fogo, mencionados em lendas do Oriente Médio. Mas ver algo assim pessoalmente foi mais do que raro. Parecia um presságio, um aviso de que algo terrível estava para acontecer. Número 28. O pássaro congelado no ar. O trânsito parou em um bairro nos Estados Unidos, mas não por causa de um acidente ou sinal fechado. Um pássaro flutuava no ar, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado. Pessoas saíram dos carros para observar. Ele não caía, não batia asas, apenas permanecia suspenso, como congelado no tempo. Especialistas chegaram com varas longas para tentar encostar nele, mas nada fazia a ave se mover. Alguns disseram que foi um erro na realidade, um glitch na Matrix. Outros falaram em magia. Se o pássaro voltou ao normal depois, ninguém sabe, mas quem presenciou aquilo nunca mais esqueceu. Número 29. O triciclo fantasma da calçada. Outro caso estranho surgiu quando um morador olhou pela janela e viu um triciclo se movendo sozinho pela rua. Não havia vento, não havia criança e ninguém o empurrava. Ainda assim, ele andava em linha reta como se estivesse sendo guiado. O detalhe mais perturbador: o triciclo pertencia a uma criança que havia falecido há pouco tempo. A vizinhança ficou em choque. Muitos passaram a acreditar que o espírito da criança ainda rondava o local, tentando voltar para casa, guiando seu brinquedo favorito pela calçada solitária. Número 30. Olhos brilhantes na neve russa. No meio da neve, em uma área remota da Rússia, um turista teve problemas com seu jipe, que parou de funcionar. Enquanto procurava ajuda, notou duas luzes brancas o observando à distância. Olhos. Parados. Fixos. O tempo passava e a criatura não se movia, mas quanto mais ele olhava, mais inquietante a presença se tornava. A criatura lembrava um rake, como os descritos nas lendas. O turista não esperou para testar a sorte. Abandonou o carro e fugiu pela estrada congelada. Preferiu arriscar tudo do que descobrir o que aconteceria se aquela coisa se aproximasse. Número 31. A bruxa no telhado, no norte do México. Moradores de uma cidade no norte do México ficaram em choque após verem algo inquietante. Uma figura vestida de preto parada no telhado de uma casa. A princípio, acharam que fosse um ladrão, mas a figura não tentava fugir nem se escondia. Ela simplesmente ficava ali, imóvel, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Por mais que gritassem, ela não se mexia.
As autoridades foram chamadas e, diante do medo coletivo, isolaram a casa e o quarteirão, tratando o caso com extremo cuidado. Muitos tinham certeza, aquilo não era humano, e sim uma bruxa de verdade. Número 32. A loja assombrada em Connecticut. No ano de 2007, uma câmera de segurança captou imagens assustadoras dentro de uma delicatessen nos Estados Unidos. O local estava vazio quando, de repente, as cadeiras começaram a se mover sozinhas e produtos começaram a cair das prateleiras sem explicação. Era como se uma força invisível estivesse agindo ali dentro. Logo surgiram boatos de que a loja havia sido construída sobre um antigo cemitério e que os espíritos nunca haviam deixado o lugar. A gravação se tornou um exemplo clássico de atividade paranormal em ambiente comercial. Número 33. O cachorro que se teletransportou. Uma câmera de vigilância noturna registrou algo que ninguém conseguiu explicar. Um cachorro aparece parado em frente a um portão aparentemente tranquilo. Em questão de segundos, ele desaparece de um lado e reaparece do outro, sem correr, sem pular, sem atravessar. Como se tivesse sido teletransportado. Internautas especularam se seria um caso de abdução alienígena. Talvez os seres tivessem tentado levar um humano, mas acabaram pegando o cachorro por engano e o devolveram segundos depois. Número 34. As criaturas do lago surgem à superfície. No dia 4 de fevereiro de 2024, uma câmera instalada em um lago captou um cenário digno de filme de terror. Duas cabeças emergiram da água, com olhos brancos e brilhantes, olhando diretamente para a câmera. A cena causou pânico entre os moradores da região, que passaram a acreditar que ali não viviam peixes ou seres naturais, mas criaturas espirituais ou demoníacas. O caso ganhou notoriedade, e o lago foi interditado pelas autoridades para investigação. Até hoje não há explicação sobre o que saiu das águas naquela noite. Número 35. Entidade voadora entra pela janela. Uma câmera de rua gravou algo fora do comum. Tudo parecia normal até que uma figura escura e embaçada apareceu voando pelo céu. Ela desceu em alta velocidade e entrou pela janela de uma casa, desaparecendo completamente. Testemunhas acreditam que se tratava de um Kuyang, criatura do folclore do Sudeste Asiático, conhecida por voar à noite com órgãos internos expostos. O mais assustador veio depois. A pessoa que morava naquela casa desapareceu misteriosamente. Desde então, vizinhos trancam janelas e portas assim que o sol se põe. Número 36. A figura misteriosa na rua às 3 da manhã. Em plena madrugada, uma mulher chamada Jet, que estava de plantão no trabalho, filmou algo que gelou a espinha de todos. No meio da rua, às 3 da manhã, uma figura humanoide estava parcialmente encoberta pela escuridão. Imóvel, apenas ali parada, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Seu formato confundia. Não era claramente humano. Alguns disseram que poderia ser um Dendi, uma espécie de elfo ou criatura do folclore misterioso. Outros acreditavam que se tratava de um críptido real, um ser das sombras que vive entre nós, mas raramente é visto. Número 37. Ritual sombrio dentro da caverna. Um explorador buscava artefatos antigos numa região rochosa quando deparou-se com uma cena sinistra. Uma figura coberta por um manto preto, totalmente imóvel, o observava. Ao ser notada, a entidade entrou rapidamente em uma caverna próxima. Curioso, o homem a seguiu. Lá dentro, viu a figura segurando um bastão e realizando um ritual estranho, murmurando palavras em um idioma desconhecido. Um clarão misterioso surgiu ao fundo da caverna. Quando o explorador olhou para trás, a figura havia desaparecido, como se tivesse se dissolvido no ar. Ele nunca descobriu o que realmente presenciou ali. Número 38. Criaturas rastejantes nos Montes Apalaches. No ano de 2024, uma câmera de trilha colocada nos Montes Apalaches captou algo jamais esperado. Duas criaturas magras e pálidas rastejavam pelo chão com movimentos antinaturais. Uma delas parecia até carregar algo na boca, como se fosse uma presa. Momentos depois, as duas pararam e encararam diretamente a câmera, com olhos vazios e ameaçadores. Essas criaturas batiam com descrições antigas de skinwalkers, seres capazes de mudar de forma. Ao ver as imagens, o dono da câmera teve sorte de não estar presente, porque se estivesse, o destino poderia ter sido fatal. Número 39. A criatura de olhos brancos no telhado. Em 2024, um grupo de garotos decidiu explorar uma casa abandonada conhecida por ser assombrada. Quando chegaram à frente da construção, estavam prestes a entrar,
mas algo os deteve. No telhado, uma criatura com membros longos e olhos brancos brilhantes os observava. Ela estava parada, mas sua simples presença causava um medo indescritível. Poderia ser um Rake, ou algum tipo de Skinwalker. Aquela coisa não era feita para ser vista. O grupo desistiu da exploração na hora e fugiu do local antes que fosse tarde demais. Número 40. Aparições após o anoitecer no campo. Em 6 de outubro de 2024, um vídeo começou a circular mostrando uma cena aterradora em uma área rural. O carro de um agricultor ficou preso na areia quando, repentinamente, criaturas humanoides extremamente magras surgiram na escuridão. Suas pernas compridas e movimentos distorcidos lembravam as descrições dos temidos Skinwalkers. Aquilo foi suficiente para espalhar o pânico. Ninguém esperou para verificar o que eram aquelas coisas. Os moradores simplesmente correram, abandonando o carro e tudo mais para trás. Número 41. Pegadas misteriosas no pó branco. Na Rússia, um morador sentia há dias uma presença estranha dentro de casa. Para tentar entender o que estava acontecendo, espalhou pó branco na entrada de um dos cômodos, exatamente onde a energia parecia mais intensa. Naquela noite, a porta rangeu e se abriu sozinha. Quando ele foi verificar, encontrou pegadas frescas no pó, indo direto para um dos quartos. Aterrorizado, percebeu que alguém, ou algo, havia passado por ali, mesmo com todas as portas trancadas. Sem esperar mais respostas, ele pegou suas coisas e abandonou a casa. Número 42. O coletor de almas rastejando pelo corredor. Às 3 da madrugada, uma criatura bizarra entrou sorrateiramente na casa de um morador local. Era preta, esquelética, com braços e pernas extremamente longos, parecida com uma aranha, e se movia com silêncio absoluto. A câmera de segurança captou tudo. Ela rastejou pelo corredor até chegar a um quarto onde havia um paciente. De sua boca saía uma substância negra e viscosa, como se estivesse prestes a absorver a alma da pessoa. Nenhum outro morador acordou. Na manhã seguinte, todos levaram um susto ao ver o vídeo. Só restava a pergunta: o paciente ainda estava vivo? Número 43. A criatura branca entre as árvores. Durante uma caminhada pela floresta, um grupo de trilheiros estava aproveitando a natureza quando um deles viu algo passar rapidamente ao fundo. Era uma figura branca, com membros longos e movimentos rápidos demais para serem humanos. A criatura desapareceu entre as árvores antes que pudessem reagir. Ela se movia rastejando com o corpo esticado, como se estivesse caçando algo. Parecia o Rake, criatura de lendas urbanas aterrorizantes. Tomados pelo pânico, decidiram deixar a trilha imediatamente. Mesmo enquanto se afastavam, a sensação de que a coisa ainda os observava não passava. Número 44. A criatura com chifres e sorriso sinistro. Moradores de uma vila acordaram com sons estranhos vindos da mata. Quando saíram para ver, se depararam com um ser agachado, de olhos negros e chifres, aparentemente se alimentando de alguém caído no chão. O mais perturbador era seu sorriso sinistro, como se tivesse prazer no que fazia. Eles gritaram, tentando afugentá-lo, mas a criatura desapareceu num piscar de olhos, carregando o corpo com ela. Logo começaram a circular boatos de que era um reptiliano, um ser predador que se alimenta de humanos. Naquela noite, ninguém dormiu tranquilo. Número 45. A coisa que rastejava pelo milharal. Numa vila distante, um agricultor viu algo rastejando entre as plantações. A princípio achou que fosse um animal, mas ao se aproximar percebeu que era uma criatura pálida, magra e de aparência humana, com o corpo se torcendo de maneiras impossíveis. Aquilo definitivamente não era humano. Ao perceber que estava sendo observada, a criatura se virou e fugiu, desaparecendo na escuridão. O homem também correu, sem olhar para trás. Mesmo longe, a imagem daquela coisa nunca mais saiu da sua mente. E o mais inquietante, ele ainda se perguntava se aquilo voltaria. Número 46. A mulher estranha no jardim. Uma câmera de segurança instalada num bairro tranquilo capturou uma cena que a princípio parecia normal. Uma mulher caminhava pelo jardim com passos lentos e trêmulos, mas, ao observar com atenção, percebeu-se que seus movimentos não pareciam humanos. Ela andava como se estivesse possuída ou sendo controlada. Durante alguns segundos, sua figura parecia translúcida, como um espírito vagando. Vizinhos que assistiram às imagens chegaram a pensar que se tratava de um fantasma. Mas, conforme o vídeo continuava, a verdade veio à tona. Era apenas uma mulher bêbada tentando chegar em casa. E aí?
Qual dessas aparições te deixou mais arrepiado? Se você já presenciou algo inexplicável ou tem uma história estranha para contar, compartilha nos comentários. Quem sabe ela não aparece no próximo vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!